O torcedor do Corinthians, Mário Gobi, que você está aí reclamando que anda de chinela havaiana, é o torcedor que está fazendo vaquinha para pagar dívida de estádio que vocês fizeram e não pagaram. Esse torcedor que está de havaiana, o Mário Gobi, é o torcedor que está lá no asfalto, no sol, na chuva, entendeu? Coisa que você não vai. Outra coisa, o Mário Gobi, será que tem alguma ata que a gente pode ver você reclamando da dívida do Corinthians? Será que tem alguma ata você falando que absurdo o Duílio assinar um contrato com uma empresa que o compliance do clube falou para não assinar? Tem alguma ata aí, ô Mário Gobi? Eu não vou nem falar para você entrar no ar, porque você não entra. Você não entra. Você não entra. Você sabe, eu sei porque que você não entra e você sabe. Então, vida que segue. Mas respeita o torcedor do Corinthians, Mário Gobi. Pelo menos o torcedor do Corinthians você tem que respeitar. Torcedor corintiano, o clima esquentou, viu? Depois de algumas falas polêmicas do ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, o jornalista e comentarista esportivo Benja, do Arena SBT, soltou duras críticas ao antigo mandatário do Timão. E também tivemos uma revelação do ex-jogador Emerson Sheik, que afirmou que o ex-mandante do Timão não acreditava que o Corinthians fosse capaz de vencer o Chelsea na final do Mundial de 2012. É complicado, meu querido, porque só a gente viu, só a gente que é corintiano de verdade, né? E acreditou que torceu e incentivou o Timão. Tantas pessoas que, poxa, venderam bens aí para poder viajar, para estar lá no Japão, para poder acompanhar o Corinthians, né? Ou seja, o torcedor corintiano, né? O torcedor da Fiel, né? Sempre acreditou no título, sempre acreditou no título. Será que esse Mário Gobi realmente torce pro Corinthians? Será que esse ex-presidente aí realmente representa o Timão, cara? Eu acho que não, cara. E pelo que eu tenho visto, ele tem feito duras críticas ao nosso novo presidente aí, que, no meu ponto de vista, tem feito um- uma boa gestão, né? Segurou muitos jogadores, renovou o contrato de vários jogadores e manteve o Corinthians forte e competitivo agora para 2025, né? Diferente de anos antigos aí, né, que o Corinthians era todo desmantelado, todo campeonato, às vezes chegava bem, mas no outro ano vendia jogadores e desmembrava o time inteiro, deixando o time fraco e sem poder de competição, né? Então, Mário Gobi para mim não representa o torcedor corintiano, mas eu quero saber a sua opinião, tá? Deixa aí depois nos comentários, né? E dá uma conferida aí no que o Benja falou, porque é muito importante o que ele tem a dizer. Eu acho que você vai concordar com ele. Nós vivíamos em uma paz aqui. Ele pegou a mensalidade, ele, o Augusto, jogou em uma merreca. Está cheio de bandido frequentando o clube. Escuta aqui o que eu estou falando. Está cheio de bandido frequentando o clube. Presta atenção no que eu estou falando. Vem aqui final de semana, é chinelo havaianas, um baixo nível. Se você fizer alguma coisa, eles te peitam. Pô, eu estou falando sério. Primeiro que eu acho que... Tem mais, ô Renatinho, ou não? Tem certeza que precisa mais coisa do que isso? Mas ele não é delegado? Ó, vocês vão acordar ou não vão, né? Isso foi na reunião. Na reunião, isso é ata. Tem gente que duvida em quem vai votar. Homem de... Desculpe falar assim, nós estamos vivendo uma ditadura. 50 capangas aqui que não deixam a gente fazer nada. Você está em uma roda, tem um bobinho para dizer o que você vai fazer. O que você pensa que o Corinthians é? Ah, o time que custou 500 milhões de reais? Pô, vocês não viram o contrato do Memphis? Olha, Mário Gobi, extremamente preconceituoso. Primeiro que chinelo Havaianas é uma das marcas que tem o maior share do mercado, que são mais de 80% de share no Brasil, das Havaianas. No mundo inteiro, inclusive. É um sucesso do Brasil no mundo, e mesmo se não fosse. Na época de Real Madrid, o Beckham pedia pra nós levar pra ele. Então, Havaianas é um sucesso. E mesmo se não fosse, no mundo inteiro. Mensalidade merreca, ô Mário Gobi.
O torcedor do Corinthians é um torcedor popular. Eu sou sócio do clube. Pago lá, se não me engano, são R$390 a mensalidade. O Corinthians é um clube popular, Mário Gobi. O Corinthians não é o Pinheiros, não é o Paulistano, não é o Paineiras. Entendeu? Você fala que o clube está cheio de bandido, você é delegado de polícia. Se tem bandido dentro do clube, prenda. Você não é delegado? Mas ele, como delegado, já prendeu alguém? Então, você é delegado, prenda. E outras coisas, Mário Gomes, você também foi presidente do Corinthians, você tem muita coisa para explicar também da sua gestão. Pô, isso é um absurdo. Inclusive, Benja, até um parênteses aí. O Corinthians, só para terminar, meu, desculpa. O Corinthians está perdendo a essência, velho. É ex-presidente chamando merreca, bandido. É o doutor Miguel, que é o presidente do... Miguel Marques. Do CORE, né? Sim, do CORE. Do CORE. Falando que quem manda no clube não é torcedor, é o sócio. Na última eleição, o André Negão, que era candidato a presidente, falando para um cara, você tem cartão, você é sócio, você paga o quê? Não paga, não dá dinheiro, não tem direito a opinar. Esse cara é tão louco, velho. Isso aqui é o Corinthians, cara. Isso aqui é o Corinthians, um time da Zona Leste de São Paulo, um time que tem a torcida numa grande parte de classe baixa. Vocês estão loucos, vocês precisam respeitar o Corinthians. Vocês precisam entender o que é o Corinthians, cara. Vocês vão acabar com o Corinthians. Esses caras vão acabar com o Corinthians. Ô, Benja, um adendo até com relação ao próprio Mário Gobi. Tem um recorte na internet aí que quem quiser e tiver interesse pode ver. O Léo Príncipe contando como é que ele chega no Corinthians. E o presidente à época era o Mário Gobi. Era o Mário Gobi. O Léo Príncipe falou, uma vez aí me procuraram na rede social, um empresário falando, eu tenho 3 propostas para você. Ele falou, achei que era Olaria, achei que era Madureira, achei que era não sei o quê, um clube menor do Rio de Janeiro. Esse cara falou, as propostas são de Santos, Cruzeiro e Corinthians. Ele falou, pô, você tá de brincadeira? Ele falou, não, vamos lá fazer um teste. E ele chega no Corinthians para fazer um teste, achando que ia fazer um teste. E foi contratado. Foi contratado, contrato de 3 anos. Então esse é um ponto que o Mário Gobi poderia esclarecer, essa história que o Léo Príncipe conta na internet. E aí um rapaz me chamou no Facebook, tipo, pô, posso ser seu empresário? Como você tá a sua situação? E ele falou, vou trabalhar seu nome. E aí foi passando 1 mês, 2 meses. Beleza. E aí de repente ele me ligou e falou, tenho 3 times pra você. Mentira. Eu falei, puta, imaginei, achei tipo cultura de Madureira, Boa Vista. E aí ele veio, tem o Corinthians, Santos e Cruzeiro. Eu falei, ué. Não, eu falei, tem uma coisa errada. É mágico. Eu falei, tem uma coisa errada aí, porque eu tô desempregado há tanto tempo. E aí ele falou, a gente vai primeiro no Corinthians e você faz o processo todo lá e tal. Cheguei no Parque São Jorge e tal, falou, a gente vai fazer um contrato de 3 anos pra você. Porra! Sem nada, só chegou 3 anos. 3 anos pra você. Falei, ué, mas não é teste? Ele falou, não, você já tá contratado. E uma outra coisa, Benja, eu não sei se o Sheik quer falar a respeito disso, mas eu vou falar porque eu tenho informação. O Mário Gobi foi o presidente à época que o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial, mas sem mérito nenhum dele, porque quem construiu aquele time que foi campeão não foi ele. O Mário Gobi, ele teve a manha, o Mauro Betti ele ia saber disso também, ele teve a manha de chamar uma reunião aí com a comissão técnica, porque ele tinha visto o jogo do Chelsea e quase chorou no jogo do Chelsea. Ele tinha medo de acontecer. Tinha medo de acontecer uma goleada, do Corinthians tomar uma goleada. Ele citou o Santos e Barcelona. Eu não sei se o Sheik tá à vontade para falar disso, eu tô mentindo, Sheik? Mano, você não tá mentindo, é verdade isso. Eu não participei, obviamente, dessa reunião. Foi o Edu Gaspar, o Tite. Eu não participei, mas a informação não só chegou para mim, mas para todos os atletas ali. E todos ficaram bem chateados na época, né? Porque a gente sonhava com o título e, inclusive, conquistamos o título. Então, foi um momento muito ruim para nós, quando o cara que, por mais que tenha o Andrés, que montou o time, a verdade é essa, né? E inclusive, quando a gente ganha o título, a taça, a gente leva para o Andrés, que não conseguiu descer, não conseguiu ir ao campo, a gente teve que ir lá na arquibancada levar. Embora o Mário ali como o nosso líder ali, né, o presidente, mas isso soou realmente muito mal mesmo. Todos os atletas comentaram no vestiário, inclusive isso serviu de motivação para nós, para os atletas. Mas foi uma situação diferente, né?
uma vez que a gente espera do presidente incentivo, Confiança, né, pô? confiança. Ele, Algo naquele motivacional, momento, E com um detalhe, até esportivamente estava errado, porque pelo menos para mim, não só para mim, o Corinthians para mim entrou em campo como favorito. O Corinthians tinha time para fazer o que fez. Assim, era um absurdo em todos os sentidos e sobretudo para o líder desacreditar de um time que para mim era melhor como foi. Mereceu a conquista, quer dizer, inacreditável. Ou Era uma super piada. incrível, né? Que tem muitos problemas na gestão do Augusto, isso é óbvio que tem. Claro que tem. Óbvio, tá? Óbvio que tem. Mas o que me chama a atenção, Sheik, é que absurdos tem nas gestões passadas aos montes. E nunca teve um pio contra ninguém, contra nada. Não te surpreende, não te chama atenção isso? Ô Benja, não chama muita atenção por quê? Porque a galera hoje que é contra o Augusto, e não é novidade para ninguém, é a mesma galera que estava antes. Então, se a gente conseguir separar o Corinthians, eu não sei se isso é possível, são duas turmas ali, né? E brigando para ver quem pode fazer mais ou quem pode atrapalhar mais o clube. E é bem claro que o Mário, ele representa a gestão anterior. E o Augusto veio para mudar tudo. É muito louco pegar a minha opinião, porque eu não fico do lado de ninguém. Eu fico do lado do Corinthians. Para mim é um absurdo. Não só os erros que foram cometidos pelo Augusto, o mesmo teve aqui com a gente e acabou confessando aqui que cometeu alguns erros, como da gestão anterior. Então, independente de quem, eu quero que o Corinthians viva momentos incríveis, como já vivemos lá dentro. Então, toda essa situação da anterior ou atual, eu sou contra quando faz mal para o Corinthians. E só pegando um gancho aqui quando você fala da torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians deu show agora, nesse processo todo aí de cassação, de impeachment. O torcedor corintiano foi lá e não arrumou confusão nenhuma. Foram lá e passivamente se manifestaram em paz e foram para suas casas. Não teve nenhum ato de violência. Então, o torcedor do Corinthians, Mário Gobi, que você está aí reclamando que anda de chinela havaiana, é o torcedor que está fazendo vaquinha para pagar dívida de estádio que vocês fizeram e não pagaram. Esse torcedor que está de havaiana, o Mário Gobi, é o torcedor que está lá no asfalto, no sol, na chuva, entendeu? Coisa que você não vai. Outra coisa, o Mário Gobi, será que tem alguma ata que a gente pode ver você reclamando da dívida do Corinthians? Será que tem alguma ata você falando que absurdo o Duílio assinar um contrato com uma empresa que o compliance do clube falou para não assinar? Tem alguma ata aí, ô Mário Gobi? Eu não vou nem falar para você entrar no ar, porque você não entra. Você não entra. Você não entra. Você sabe, eu sei porque que você não entra e você sabe. Então, vida que segue. Mas respeita o torcedor do Corinthians, Mário Gobi. Pelo menos o torcedor do Corinthians você tem que respeitar.